Boa tarde a todas e a todos. Dando início, então, a mais essa edição, né, mais um dia dos sextos estudos da ciência da lógica de Hegel pelo grupo Hegel e o Idealismo Especulativo, né, no âmbito das atividades do Laboratório Hegel. Hoje nós vamos ter, hoje, né, no dia 6 de maio de 2022, nós vamos ter duas apresentações, né, do Guilherme Sanazária e do Alexandre Tuma Júnior, né, ambos da Unesp aqui de Marília, né? Então nós vamos começar pela apresentação de Guilherme Macedo de Brito Sanazária, daqui da Unesp de Marília, que vai falar para a gente sobre o ser para si, a relação da determinação lógica com sua significação enquanto eu, né? Então, acho que nós podemos já passar direto ao seminário, né, à exposição. Guilherme. Gabriel, você vai projetar o texto do Guilherme? Tá ok, então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de agradecer o espaço aqui para estar colocando as minhas considerações sobre esse estudo, que é muito proveitoso só não para a parte de quem escreve, para quem tem que estudar e produzir alguma coisa para trazer aqui como contribuição para a apresentação, mas assistir a série de apresentações que estão de grande importância e valor para a formação, acredito, de cada um aqui, independente se estejam na graduação, mestrado ou doutorado. Então, agradeço muito o espaço. Bom, então eu passo diretamente para a exposição e apresentação do meu trabalho. O título é Ser para si, a relação da determinação lógica com sua significação enquanto eu. A ciência da lógica tem por objetivo ser um desenvolvimento da prova ou demonstração do absoluto. Tal exposição, embora se proponha a demonstração de Deus, não deve ser considerada como contendo as determinações últimas do absoluto, na medida em que, no âmbito da lógica, temos essa exposição na esfera da imediatez, na esfera do ser. Sendo assim, a obra hegeliana que será designada para este fim, contendo a exposição sistemática de Deus, é justamente a Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio, que em todas as determinações mais fundamentais, desde as mais abstratas até as mais concretas, serão desenvoltas. Somente no âmbito da filosofia do espírito temos as determinações das determinações lógicas, em geral, em seus aspectos mais bem desenvolvidos, mesmo que ainda possam ser compreendidas na lógica, como, cito Hegel, definições do absoluto, como definições metafísicas de Deus. Em citação. A razão pela qual tais determinações devem ser consideradas como em seu momento mais elevado no interior da filosofia do espírito tem aqui o sentido de ser o espírito justamente a efetividade mais bem realizada e determinada como o próprio Deus, enquanto ideia que se cinge em natureza e espírito. Este último, o espírito, pode ser compreendido como o momento da reconciliação da subjetividade, a atividade interior da ideia, com a objetividade, são as determinações em si dessa totalidade. Assim, a relação dialética sujeito-objeto será tratada aqui também no âmbito da fenomenologia do espírito, como vivenciada no interior da razão, conceito esse que se refere ao reconhecimento das autoconsciências como relacionando-se consigo mesmas, enquanto sua atividade é essencialmente conhecer, saber dessa razão, a unidade absoluta da subjetividade e da objetividade. A natureza, por sua vez, tem sua efetivação como mundo criado por Deus, sua essência como posta, sendo o extremo objetivo que também participa como mediador dessa reconciliação do espírito finito com o espírito absoluto, isto é, do espírito consigo mesmo. É assim, por exemplo, que Hegel explicita no último parágrafo do desenvolvimento enciclopédico os aspectos aqui considerados dessa reconciliação. Cito Hegel: esse movimento é igualmente a atividade do conhecimento, a ideia eterna essente em si e para si, que eternamente se ativa, engendra e desfruta como espírito absoluto. Fim de citação. Nesse sentido, quisemos aqui mostrar alguns dos elementos que nos permitem compreender a razão de serem encontradas mais bem acabadas as determinações lógicas no interior da filosofia do espírito, chamando-se ainda a atenção para a compreensão de que a exposição do absoluto, a ideia,
no interior da ciência da lógica, é determinada como a exposição de Deus em seu ser imediato, ou seja, antes da criação da natureza. Assim sendo, pode-se dizer que muito estaria por vir a se determinar, na medida em que a totalidade somente em si, ela mesma, ainda estaria por se realizar como totalidade concreta em si e para si. Dito isso, procuraremos expor de maneira breve e sucinta as determinações do ser para si no interior da ciência da lógica e seguiremos uma questão que buscaremos responder neste artigo. Qual é a relação que o ser para si no interior da ciência da lógica possui com a determinação do eu no interior da filosofia do espírito? Questão essa escolhida em razão da própria colocação que Hegel faz na Grande Lógica a respeito da autoconsciência e o ser para si. Cito Hegel: a autoconsciência é, assim, o exemplo mais próximo da presença da infinitude. É a determinação mais concreta, totalmente diferente do que o ser para si, em geral. Fim de citação. O ser para si, como determinação lógica. Hegel, na Pequena Lógica, em seu último comentário antes do primeiro parágrafo da subseção do ser para si, nos explicita um conceito da filosofia que para nós será muito caro no sentido da questão aqui em discussão. O filósofo ressalta a importância que o discernimento entre a má finitude e a verdadeira infinitude possui para toda a verdadeira filosofia. Para o autor, levar a filosofia à consideração mais nobre e verdadeira pressupõe, necessariamente, que tal filosofia tenha como sua proposição capital a consideração da idealidade do finito, o que significa compreender que a verdade do finito não está em si mesmo, do ponto de vista abstrato em que o considera como um ser oposto ao infinito. Relação essa que torna o infinito, ele mesmo, um finito de igual valor. Mas sim, na medida em que o finito tem em si seu fundamento na verdadeira infinitude, como ser que contém os elementos universais segundo os quais o finito vem a ser como expressão sua e, portanto, enquanto parte manifesta dessa potência totalizante à qual sua essência se refere. Assim, para o verdadeiro filosofar, é necessário que se tenha a verdadeira determinação do infinito. Nas palavras de Hegel, cito: por esse motivo se chamou a atenção aqui para essa diferença mais acuradamente. Depende dela o conceito fundamental da filosofia, o verdadeiro infinito. Fim de citação. Assim, poderíamos nos questionar: o que vem a ser, portanto, este verdadeiro infinito? Visto que a exposição da superação da contradição entre o finito e o infinito os eleva ao conceito do verdadeiro infinito que possui, de modo geral, a consideração de que a verdade do finito é o infinito. Aquele que não tem diante de si nada que lhe seja verdadeiramente outro, isto é, que são como partes suas diferenciadas apenas segundo seus momentos. Assim, não possui limite ou barreira segundo a qual algo outro estaria contraposto. É essa a determinação lógica inicial do conceito da totalidade, segundo o qual o finito é como parte sua. Considerações essas que, em seu desenvolvimento do ser aí, em sua dialética entre o finito e o infinito, nos lega como determinações dessa infinitude que, apesar de ser um ganho fundamental para o desenvolvimento dessa filosofia, ainda precisaria vir a se determinar em seus pormenores. É conforme essa necessidade que o conceito do ser para si virá como segmento dessa determinação do absoluto que, como verdadeiramente infinito, deve se mostrar, em verdade, como absoluto. Nesse segmento, o infinito deve ser compreendido como a determinação e o conceito mesmo que veio a ser para si. No entanto, essa determinação em sua imediatez vem a ser determinada como uno que, em sua negação, aparece como a multiplicidade de muitos unos entre si. Multiplicidade essa determinada pela diferenciação do uno consigo mesmo. Essa condição recai em contradição com a unidade simples que o uno se determinou em sua imediatez, que agora se mostra como muitos unos. A repulsão que cada um deles recai entre si pela negação de seu outro é a determinação do seu relacionar recíproco. É ela, portanto, quem determina o modo do relacionar-se do uno consigo mesmo. Sendo assim, a própria repulsão é a atração. Momento do ser para si, enquanto eu, na fenomenologia do espírito. É esta a seção destinada à resposta feita no parágrafo anterior a respeito da natureza mais bem determinada do infinito, ser para si.
Essa dialética do uno consigo mesmo possui a mesma estrutura do finito e do infinito, como a reconciliação da pluralidade, dos muitos, dos finitos com a unidade, universalidade, isto é, com a idealidade. É segundo essa mesma estrutura dialética que buscaremos relacionar essa progressão pela qual o infinito se determina como ser para si, e este como ser uno, às determinações do eu enquanto autoconsciência, espírito e razão. Assim, a ideia do ser para si como uno, que se autoexpõe em sua multiplicidade entre unos, através da mediação como repulsão e atração, será considerada segundo os momentos que a consciência se desenvolve na seção da fenomenologia do espírito, mediante a analogia competente a uma estrutura dialética em comum. No âmbito da consciência, seu elemento finito é dito na medida em que a mesma se contrapõe a um outro de si mesmo, um objeto, em que este é tido para ela como um ser exterior, como um outro autônomo, e, portanto, sua finitude consiste neste não reconhecimento de si no objeto. Adiante, a superação deste momento de exterioridade do objeto para com sua relação à consciência será tida na medida em que o objeto é compreendido como uma produção sua. A interiorização do objeto para si é uma construção em que ela mesma o realiza, isto é, a atividade do seu conhecimento é o processo em que a determinação do objeto consiste na unificação entre forma e conteúdo. Neste sentido, o adentrar em um objeto é também um adentrar em si própria, sendo desta forma uma expressão do momento absoluto da unidade entre sujeito e objeto, a idealidade. Sendo assim, essa determinação geral da consciência no âmbito da finitude, a idealidade abstrata, formal do espírito, se mostra como diretamente determinada pelo seu saber e conhecimento circunscrito de si mesmo. A consciência se eleva ao âmbito de sua universalidade na medida em que sua essência, seu ser em si, é determinado para si como essa idealidade que acabamos de nos referir no parágrafo anterior. Neste sentido, queremos com isso mostrar a relação entre finitude e infinitude no âmbito do eu. Nesse sentido, queremos com isso mostrar que a relação entre a finitude e infinitude no âmbito do eu é determinada como desenvolvimento essencial do seu conceito, de sua estrutura e realização fundamental, na medida em que uma consciência é a finitização por excelência do ser absoluto. É o ser para si manifesto como singular e que, no entanto, tem sua universalidade no fato de ser, ele mesmo, ser para si. Totalidade que tem seu fim a ser como saber de si. Nas palavras de Hegel, cito, mas, como se mostrou na lógica, deve ser posta também a diferença em si essente, desenvolvida em uma diferença efetiva. Esse desenvolvimento resulta, em relação ao eu, de modo que este, não recaindo no antropológico, na unidade inconsciente do espiritual e do natural, mas permanecendo certo de si mesmo e mantendo-se em sua liberdade, faz seu outro desdobrar-se em uma totalidade igual à totalidade do eu. Agora, já temos discutido a relação do eu consigo mesmo, enquanto relação negativamente simples a si próprio. Passemos à consideração dos momentos pelos quais a autoconsciência se eleva ao seu saber de si, como razão. A consciência de si exige em seu desenvolvimento uma série de momentos que, tais como foi feito até então, serão considerados apenas seus aspectos gerais. Em sua imediatez, a consciência de si sai relacionada ao resultado em que chegamos na consideração anterior a respeito da consciência, de que ela veio a reconhecer que o adentrar no objeto é um adentrar em si mesma. Assim, a consciência de si é o reconhecimento que o objeto é compreendido como sendo ela própria. No entanto, a consciência de si só é, em verdade, consciência de si, na medida em que ela é, como tal, reconhecida por outra consciência de si. Desta forma, inicia-se o processo pelo reconhecimento do cis entre essas consciências, a qual, em seu primeiro momento, assume sua disposição enquanto luta pelo reconhecimento. Assim determinado, tal luta pelo reconhecimento pode ser considerada de maneira análoga à dialética dos unos entre si, como sendo elas, as consciências de si, pluralidades repulsivas, tal como os unos se comportam em seu relacionamento negativo, isto é, em contradição entre si. Mas, em suas determinações próprias,
Este confronto assume o aspecto travado entre vida e morte, de um dos lados da relação que, no entanto, com a morte de uma delas, a negação é apenas considerada em seu elemento puramente negativo, em que a violência é o que se assume como meio para tal. Posteriormente, a elevação deste momento é consagrada pelo reconhecimento que a perseverança do ser aí da vida é condição para o exercício e reconhecimento de seu si. Assim, um dos lados assume a determinação de senhor, enquanto o outro, como servo seu, constituindo assim um dos últimos momentos dessa elevação até a consciência de si universal. A submissão que o servo faz perante ao seu senhor consiste em ser como o início de sua sabedoria, na medida em que a submissão de sua vontade à outra faz com que o seu desejo seja como suprassumido. Por conseguinte, seu agir, por um lado, não tem interesse próprio em sua singularidade, mas contém ao mesmo tempo em si o desejo de um outro. Essa condição revela as disposições necessárias para a elevação à consciência de si universal, na medida em que tal submissão se apresenta como o exercício da disciplina e da obediência a uma vontade não determinada pelo seu desejo e egoísmo. Assim, o servo supera em determinações de consciência seu senhor, o qual vive segundo determinações não livres, embora aparentemente o seja do ponto de vista formal. Essa elevação é o saber afirmativo de si no outro si, como singularidades autônomas que, em razão da negação de seu egoísmo, vêm a serem determinadas segundo um ponto de vista universal do conteúdo do si. Esse resultado, como fruto do processo do reconhecimento da universalidade da consciência como autoconsciência universal, é o momento de reconciliação que a mesma realizou através do reconhecimento de si, mediante a negação de seu outro como tal, e o reconhecendo, portanto, como um eu de igual valor. Assim, a autoconsciência se eleva ao seu conceito como a autoconsciência universal, a qual, por reconhecer esse elemento universal em si, em cada consciência de si, vem a se autocompreender como no interior da razão. Ela, a razão, se mostrou como sua verdade e unidade absoluta, dessa pluralidade manifestas das autoconsciências e, com isso, sendo o seu fundamento mesmo de sua liberdade. Sendo o fundamento mesmo de sua liberdade. É esta elevação que o ser para si chega no interior da filosofia do espírito, não só como a consciência em sua relação simples consigo mesma, mas como a relação estabelecida entre a pluralidade singular e universal dessas autoconsciências entre si, de tal forma que o conceito de idealidade pode aqui ser melhor compreendido enquanto negação da negação. A mediação, que pela sua atividade mesma, é o adentrar ao ser outro e suprassumir como objeto seu. Deixa adentrar no outro um adentrar em si mesmo, que agora se revela como um adentrar na razão, que como suprema autoconsciência universal, segundo a qual as autoconsciências particulares reconhecem como sendo o seu conteúdo, como aquele conteúdo comum a todas elas. Sua determinação é agora como verdade e como espírito. É nesse sentido que ela, a idealidade, se mostra como totalidade em si e para si da razão, na medida em que sua atividade e meta como ser aí é justamente tornar essa efetividade absoluta, que é a sua essência, como ser sabido, reconhecido e reconciliado em si e para si. Além do mais, o conceito de idealidade nos permite também compreender a ideia de que o ser humano seja feito à imagem e semelhança de Deus, na medida em que somos a ideia como encarnada, finitizada, com a finalidade de nos reconciliarmos com essa diferença que, segundo o seu lado verdadeiro, infinito, não é diferença alguma. Todas as determinações do absoluto são como determinações ideais, e, sendo assim, não há determinação alguma que ofereça resistência absoluta ao pensar, pois a coisa pensável e o ser pensante são, em si e para si, o mesmo. Aqui, a distinção entre forma e conteúdo se mostra como nenhuma, razão pela qual o absoluto só o é, em verdade, na exata medida em que sua forma contém todo o conteúdo e a totalidade do conteúdo só se deixa abarcar pela forma totalizante do mesmo. Caso contrário, não seria possível a compreensão do absoluto como sendo o conhecimento, pois se faz necessário que o conteúdo mais acabado só possa ser aprendido pela forma mais acabada,
isto é, o saber de Deus sobre si, o ser para si, por excelência. É isso. Obrigado. Bom, como sempre eu tenho coisas a comentar, mas eu gostaria de abrir para vocês conversarem e discutir. Gabriel colocou, excelente Guilherme, obrigado. Então está aberto para conversas, discussões, sugestões, dúvidas. Eu tenho. Diga então, Alexandre. Gui tem que sofrer também um pouquinho. Não só eu, daqui a pouco. Brincadeira, Gui. Só a minha questão é, por exemplo, nesse último parágrafo, assim, acho que penúltimo das considerações finais, você falou que, por exemplo, a ideia do ser humano é semelhante à imagem de Deus, assim, aí de Deus, né? A minha pergunta é sua tese ou a tese do Hegel, a partir da filosofia do espírito? Eu acredito que essas... Não, perdão, você vai fazer mais pergunta, pode crer. Não, só uma segunda coisa, é que eu não senti também a presença da ciência da lógica, assim, sabe, no texto, assim. Mas, enfim, é só uma observação mesmo minha, mas minha pergunta principal é essa da ideia dos seres humanos, né, serem semelhantes à imagem de Deus, etc. Tá bom. Bom, então vamos lá. Como é que eu interpreto a filosofia hegeliana nesse sentido? Na medida em que a gente tenta compreender a disposição do espírito como surgindo, como sendo verdade da natureza, e talvez seja essa um pouco a ideia também do que eu gostaria de tentar mostrar aqui nesse texto, o que a determinação do ser para si, que vai ser desenvolta até a sua consideração dentro da ciência da lógica mais absoluta como a ideia absoluta, ela tem a ver com o espírito enquanto a verdade que está surgindo da natureza, e se mostrando a verdade da natureza. No meu ver, o ser humano poderia ser caracterizado, dentro da própria filosofia hegeliana, como a ideia encarnada. Porque ele é justamente essa estrutura intelectiva, racional, essa estrutura da razão mesma se reconhecendo como espírito. Então, no final das contas, se a gente se perguntar qual é a estrutura fundamental do conceito do ser humano, ao meu ver, é a ideia. Quando você faz um estudo da ideia, ao meu ver, você está estudando as estruturas mais fundamentais do ser humano dentro da filosofia hegeliana, ou seja, aquilo que é a caracterização essencial do ser dele. A finitização da ideia, o colocar da ideia como singular, como multiplicidade, aparece como diversas ideias, como diversos seres pensantes, como diversos seres capazes de raciocinar, de adentrar a esse conteúdo que ela já é. E é nesse sentido, creio eu, que pode ser considerado, na sua melhor compreensão, a ideia de reconciliação. Porque a coisa, ela é determinada por ela mesma, o conceito se autodetermina. E ele coloca a natureza como um mundo criado. Mas nessa criação, a manifestação última e mais verdadeira desse mundo que se pode ter é o próprio reino da liberdade. E o reino da liberdade se faz colocando dentro dessa natureza não só um mundo que é autodeterminado por esse criador, mas como também expressando elementos e sujeitos que também se autodeterminam e que participam desse processo de autodeterminação. E essa caracterização fundamental de autodeterminação como vontade, que é essa, a grande imagem e semelhança de Deus, do ser humano ser também como vontade, é aquilo que eu compreendo como sendo essa finitização da ideia e como sendo a característica mais essencial do ser humano. Enquanto no seu processo de reconciliação, é um processo de reconciliação com o espírito, porque ele está compreendendo que o adentrar essas determinações da verdade que ele está buscando, as determinações de si próprio e do mundo, no final das contas, aparecem como determinações autoconscientes. Então, aparece como determinações que estão presentes em uma estruturação racional e uma estrutura elementar do próprio pensar. Então, esse relacionamento é o modo como a gente, ou pelo menos como eu, considero o espírito. Mas é justamente relacionar
dos seres humanos com essa ideia que dá essa dimensão espiritual da coisa. É desse modo como eu compreendo. E tem um negócio de você sentir a falta das exposições da ciência da lógica no meu texto. Cara, é verdade, eu também senti isso. Quando eu estava escrevendo o texto, eu também senti isso, mas eu sinceramente eu falei, olha, eu não tenho mais condição de ficar escrevendo e vai ter que ser assim. Infelizmente vai ter que ser assim. Mas, de fato, eu mesmo senti isso no meu texto quando eu estava organizando ele, porque eu acabei fazendo uma coisa que eu achei que ia me ajudar muito, mas no final das contas, nossa, fez com que eu gastasse muito tempo nisso. Foi escrever blocos de parágrafos separados de ideias. Tá, o que eu vou falar lá? Eu vou falar disso. Tá, escrevi. Tudo que eu já tinha em mente já do que eu ia escrever. E fui separando em blocos. Depois, para reorganizar esses blocos numa estrutura geral do texto, nossa, me deu uma dificuldade tremenda. E isso fez com que eu perdesse muito tempo tentando reorganizar essa coisa que já, no final das contas, fazer um Frankenstein com o meu próprio texto e tentar tirar essa característica dele. Fez com que eu perdesse muito tempo e ficasse realmente devendo uma pormenorização mais própria aí na ciência da lógica. Até porque o assunto mesmo que eu queria tratar era desse desenvolvimento da autoconsciência e não das determinações do ser para si na ciência da lógica. Porque a ideia do meu artigo é justamente essa. Tentar ver até que ponto essa determinação do ser para si vai se elevar dentro da filosofia hegeliana enquanto um ponto de vista sistemático. Ou seja, a ideia do meu artigo era, no final das contas, sair mesmo da ciência da lógica e para além das determinações que estão sendo postas ali. Então, talvez seja por isso um pouco que eu talvez possa ter deixado a desejar enquanto as determinações mais precisas e mais pormenorizadas dessas considerações presentes lá. Muito obrigado. Diego? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Guilherme. Parabéns pela apresentação, pelo texto. Meu caro, que tem uma pergunta. Lá no iniciozinho do texto, você coloca o seguinte, que na medida em que no âmbito da lógica, temos essa exposição na esfera da imediatez, na esfera do ser, né? Se referindo, no caso, a Deus, ao absoluto. Eu queria só entender como é que você lê, Guilherme, digamos assim, a posição, a função da ciência da lógica dentro do sistema filosófico hegeliano. Se você puder dar uma explicada nisso para nós, obrigado, viu? Que isso. Eu que agradeço, Diego. Bom, então, como que eu compreendo isso? Ao meu ver, a exposição, que por si só já é sistemática dentro da ciência da lógica, eu vejo ela como uma depuração, uma determinação no seu conteúdo talvez mais bem desenvolvido que o pensar em si próprio. As estruturas elementares do pensar, elas podem ser desenvolvidas e podem ser pensadas. E é por essa razão também que eu considero que ali exista mesmo uma demonstração do absoluto, nesse sentido. A partir dessa consideração geral e sistemática daquilo que é a categorização do pensar, daquilo que são, no final das contas, as condições de manifestação de todas as relações possíveis no mundo, porque eu acho que é ali que está sendo determinada tudo que é possível, em sua totalidade, em sua absolutidade, tudo aquilo que pode vir a ser está sendo descrito em todas as suas relações causais, em todas as suas relações de reciprocidade, de necessidade entre si, tanto de criação de fins, que é o caso teleológico, tanto da atividade do conhecimento. Eu acredito que todas as estruturas mais gerais do próprio pensar estão sendo consideradas ali, e mostrando que essa articulação completa e absoluta do pensar em si mesmo é esse Deus. Ou seja, essa potência da onde tudo pode vir, tudo pode derivar, e seguindo sempre essas lógicas, que é sempre essa grande lógica do pensar, como sendo essa lógica mais absoluta, que no final das contas, como ela mesma se mostra como autodeterminação, ela também poderia, no final das contas, se mostrar com outras considerações sobre si própria.
que talvez seja o que eu e você fazemos na medida em que tentamos pensá-la. Ou seja, faz parte da liberdade, faz parte dessas determinações categoriais daquilo que está sendo exposto ali, a condição de que o ser humano possa compreender aquilo de uma forma diferente. Então, eu creio que, no final das contas, isso serva como uma base fundamental de tudo aquilo que vai ser desenvolto na natureza e no espírito. E a razão pela qual eu acredito que foi direcionado o meu artigo, de tentar mostrar como aquela determinação abstrata, porque ela não estava abstrata no sentido de que ela não mostrou as suas determinações e exposições tal como Deus a fez por sua vontade determinada e direcionada dentro da ciência da lógica, porque o ser para si poderia se mostrar de várias outras formas, se você assim quiser, mas foi nesse sentido que ela fez. Então, eu acho que é esse o grande papel da ciência da lógica dentro do interior do sistema, é mostrar da onde advém todas as determinações que dali se seguirão e se realizarão como determinações dessa trindade entre ideia, natureza e espírito se reconciliando e mostrando que a necessidade e a estrutura dessa reconciliação já é determinada pela própria ideia, da onde tudo advém, como exclusão sua, como por seu. Bom, não sei se eu consegui me fazer claro e se eu respondi a questão. Perfeito, Guilherme. Obrigado. Agradeço. Gabriel? Opa, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns, Guilherme, pelo trabalho, pelo texto. Está muito fluido, assim, muito, muito bom de ler e ouvir. Não tem quebra, então está um texto bem, bem legal. Parabéns. A minha questão é uma curiosidade, se nessa sua pesquisa você se deparou, né, com o conceito, o conceito de conceito, né, Begriff, ou conceito em maiúsculo, como a gente usa às vezes, porque eu fiquei pensando, se eu não me engano, na enciclopédia, acho que nos parágrafos 160 até 164, mais ou menos, o Hegel vai falar que... deixa eu achar aqui um momento para eu dar a citação correta. Que o conceito é o que é determinado em si e para si. E pensando também aqui em alguns dicionários, né, Hegel, que eu usei, do McGee, por exemplo, ele vai ressaltar que no ser para si, o Hegel está antecipando o conceito, né, conceito em maiúsculo, ou universal concreto, e um outro dicionário também, o Hegel Lexicon, que eu usei, que no verbete sobre o ser para si, também vai ter essa afirmação, né, da relação do ser para si com o conceito. E você tratou da razão, do espírito absoluto, Deus, e daí a questão é, se você se deparou com essa relação com o conceito, o que você pensa, como ele se relaciona, né, com essas outras partes que você abordou e tal. Enfim, obrigado. Cara, eu que agradeço. Bom, obrigado por todos os elogios e pelas considerações e pela pergunta, que é muito interessante mesmo. Bom, na escrita desse texto, eu, de fato, não fui atrás, não reli esses parágrafos, mas eu tenho uma certa compreensão de como isso se coloca e talvez de como isso possa se relacionar com o ser para si. E o modo como eu acho que essas coisas se relacionam, sobretudo do ser para si com o conceito, e talvez concordando já com essa consideração de que o ser para si já é uma, como eu posso dizer, um adiantamento daquilo que o conceito vai vir a ser, no sentido de que, qual que é a estrutura elemental do ser para si? A estrutura elemental do ser para si dá a unidade de todas essas pluralidades, de tudo aquilo que é o finito, e no final das contas, e mostrar essa unidade, que é o próprio verdadeiro infinito, como sendo a reconciliação de toda essa manifestação, ou seja, mostrando a unidade de todos esses elementos dentro de um todo. E eu acredito que o próprio conceito é justamente isso, com o adendo de que, eu acho que no conceito a gente consegue ver um pouco da ideia de liberdade, porque, mais assim, pensando a parte do conceito como um todo, no final das contas a gente vai ter, dentro desse desenvolvimento, justamente a ideia de teleologia, ou seja,
no final das contas, faz mostrando, talvez, nas suas maneiras mais determinadas, essa parte da capacidade de autodeterminação do conceito. Mas, de modo geral, eu acredito que o conceito se mostra como essa estrutura de reconciliação e unidade de todas as determinações do ser, que apareciam na sua imediatez, e da essência. Ele mostra como essas duas considerações, elas estão sendo englobadas e mostrando como a sua verdade justamente nessa unidade maior do conceito e dessa consideração como autodeterminações suas mesmas. De tal forma que aquilo que aparecia como imediatez ou como essência, no final das contas, era uma determinação que o próprio conceito fez de si. E não de uma simples consequência, não simples de um simples modo de consideração cronológica, mas mostrando que, olha só, esse ponto de vista que primeiro aparece como ser, depois como ser aí, enfim, toda essa categorização até chegar ao ser, até chegar à consequência do conceito, eu acredito que seja realmente para mostrar que, no final das contas, essa coisa que está se mostrando em todos esses aspectos é uma coisa viva, e ela mesma se fez assim. E eu acho que essa seja a natureza mesma assim, do conceito, que é a reconciliação e a demonstração de que é ele mesmo quem o faz, justamente porque ele é infinito e, portanto, ele não tem nada que ele seja outro, nada que o possa o determinar, a não ser ele próprio. Então, essa circunscrição que o ser para si coloca de totalidade, eu acho que ela está muito melhor desenvolvida dentro da ciência da lógica, justamente na ideia de conceito, mostrando que ele é o ser para si, do qual tudo está contido dentro dele, e toda essa manifestação que é como sua, também é como obra sua, também é como autodeterminação sua. Bom, esse é o modo como eu compreendo. Beleza, obrigado. Tiago? Parabéns pela exposição, Guilherme. Achei muito esclarecedora em alguns pontos. Obrigado. Da ideia de Hegel. A minha pergunta é específica na seção do teu texto, O Momento do Ser para Si enquanto Eu na Fenomenologia do Espírito. No caso particular da expressão aqui que você faz uso da estrutura dialética em comum, e como que isso está relacionado com essa visão da autoconsciência, né, como né, ou então subordinada, né, a esse movimento de atração-repulsão, né, que, pelo que eu entendi aqui, são momentos diferenciados, né, do ser para si. Acho que é isso. Beleza. Bom, essa pergunta também é muito boa e vai me permitir colocar coisas que eu acho que não foram muito bem colocadas no texto, que talvez eu senti que ficou faltando mesmo para mim. Que foi justamente porque no meu texto eu diria que eu faria essas considerações da autoconsciência segundo uma analogia dessa estrutura dialética pertencente à relação dos unos, que é o desenvolvimento do ser para si, em si mesmo. E como que eu vejo? Eu pensei essa estrutura e essa semelhança em relação ao processo de luta e o processo de reconhecimento. Eu tô com a garganta ruim, então, desculpa. Ao processo de luta e reconhecimento que as consciências de si, ou autoconsciências, vão estabelecer entre si próprias. Por quê? A primeira frase que muita gente repete, brincando e mostrando talvez como Hegel possa ter uma linguagem difícil lá na Fenomenologia do Espírito, na dialética do Senhor e do Servo, é aquela que a consciência de si só é em si para si na exata medida em que ela é em si para uma outra consciência de si. E como é que eu vejo essa relação justamente relacionando-se com essa dimensão e desenvolvimento conceitual do Uno? Bom, o Uno, enquanto ele se coloca como Unus, ele se mostra como uma certa pluralidade de seres que são por si só unos, que já contém de uma certa forma a unidade, ou seja, uma certa totalidade em cada um deles.
Mas isso é contraditório, porque a totalidade efetiva ela deveria conter, no final das contas, todas essas unidades, e não todos esses momentos e toda essa pluralidade em que cada um dos unos vão se mostrar. O modo como eu vi e observei foi justamente no sentido de falar assim, olha, a autoconsciência ela já é a totalidade em si, no sentido de que ela é saber e ela é razão em si, e, portanto, no final das contas, como todo o conteúdo da totalidade do absoluto se deixa mostrar pelo pensar, e ela é o pensar, não há, no final das contas, conceitualmente, nenhum limite que se ofereça. Então, por mais que ela se apareça como um ser aí finito, por mais que ela apareça como um Guilherme, ou como um Tiago, ou como Alexandre, ou como Tassinari, ou seja, numa pluralidade, cada um de nós ainda somos unos. Só que nesse processo do reconhecimento existe uma luta que está acontecendo não só dos unos repulsando-se entre si e negando essa condição de cada um deles, querendo ser eles mesmos unos para si próprios, é o mesmo movimento que acontece com as autoconsciências, na medida em que elas estão lutando entre elas para fazer perseverar e fazer se sobressair o si, ou seja, as determinações que a consciência dela quer realizar no mundo perante uma outra, da qual essa coisa não está sendo conciliada, está em contradição. E é nesse sentido que eu vejo a repulsão. Só que, pelo próprio desenvolvimento da consciência de si, quando ela percebe que a perseverança na vida é uma condição essencial para que ela supere, de fato, essa contradição, e que o reconhecimento dos sis entre si como iguais, ou seja, como consciências de si, de fato, seja efetivado, é justamente aonde há uma resolução mais ou menos harmônica, e vai se harmonizando cada vez mais na medida em que se reconhece essa igualdade entre eles, de essa repulsão que, no final das contas, teve que ir encaminhando para uma certa atração, para um certo igualar das consciências entre si, vai sendo colocada, e no final das contas virá atração mesmo, ou seja, mostra essa unidade de que o outro é você e você é o outro, como uma igualdade mesmo, assim, essencial. E essa totalidade dessa essencialidade se mostra dentro da fenomenologia do espírito como a razão, ou seja, o que conceitualmente, o que efetivamente caracteriza essa união entre cada um de nós. Por que eu sou igual a você? Não, eu não sou igual a você, eu penso isso, você pensa aquilo, ou seja, é essa estrutura fundamental do qual, a partir dessa repulsão entre os unos, se transformou em atração e fez com que o uno se reconciliasse consigo mesmo como uma totalidade, no qual essa totalidade tem a própria repulsão como um relacionamento interno dela, mostrou como o desenvolvimento do conceito do ser humano, até ser considerado pluralmente como consciência de si, ou seja, como seres iguais, se elevou e se transformou numa autoconsciência, onde você possa ter um conceito de liberdade efetivo e concreto, e não simplesmente alguém que pode se sobressair sobre as outras pessoas e faz isso até onde der, até onde a força for maior. Então, é esse movimento conceitual que eu acho que leva efetivamente ao reconhecimento, e não tal como repulsão, simplesmente do outro como um igual, mas só como outro mesmo. Esse era o sentido, assim. Certo, entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, como não tem mais ninguém que levantou a mão, e lembrem-se, fiquem à vontade, né, para levantar e perguntarem, conversarem. É uma exposição, mas é, sobretudo, também um grupo de estudo, né, de discussão, né, a gente já disse aqui, né, nós entendemos que cada um que está aqui somos pesquisadores em Hegel, que estamos justamente buscando compreender uma filosofia que não só é difícil em profundidade, mas também tem uma grande extensão. Então, todos têm o que contribuir, o que discutir, então é sempre bem-vindo as sugestões, comentários. Bom, eu gosto sempre de deixar primeiro, falar por último, porque as pessoas se sentem mais à vontade, né, do que se eu falar, principalmente, né, como coordenador do grupo e alguma coisa, a pessoa fala, não, o Tassinari falou isso, eu não vou falar porque eu vou discordar dele ou coisa e tal, então é melhor. E mais também, porque assim, tirando esse viés, o próprio autor, e a gente está aqui fazendo um exercício de escrita, né?
o próprio autor pode verificar o quanto o leitor compreendeu daquilo que ele quis expor, né? Eu acho que isso também é uma experiência muito rica aqui, né? E esse momento é criado também para isso, que vai fazendo com que a gente vá reescrevendo nossos textos, né? Não só que a gente vá recompreendendo a coisa de forma diferente, mas na própria escrita, em relação à escrita, como reescrever, como melhorar essa escrita, né? Então, eu gosto de deixar que as pessoas falem primeiramente para que o autor possa sentir nessa relação do leitor com o texto dele. Guilherme, deixa eu te fazer primeiro umas perguntas. Você disse assim, o que eu tive condição de fazer. O que você teve condição de fazer por uma questão temporal, em meio às outras coisas, ou o que você teve condição de fazer em relação à relação conceitual que está no texto? Não, em relação temporal, certeza. Porque eu me senti insatisfeito, sobretudo nessa pergunta que o Thiago fez aí, eu li meu texto e falei, cara, isso tinha que estar mais claro. E eu acho que eu tenho condição de tornar isso mais claro. Mas foi por uma questão temporal mesmo, eu não consegui me organizar bem dentre todas as outras coisas que eu tinha que fazer ao mesmo tempo e acabei ficando doente no dia que eu achei que eu mais ia escrever e aí mal conseguia sair da mesa, ou mal conseguia sair da cama e acabei fazendo tudo isso do começo ao fim só ontem. Então, eu acho que ficou muita coisa que poderia estar melhor no meu texto, poderia estar mais apurado, né, nesse sentido. Ok, então como vocês veem é isso mesmo, a gente é um grupo de estudo, né, tem a vida junto, a gente vai tentando fazer, levar, e é importante também para as outras pessoas reconhecerem, né, do que está sendo apresentado. Bom, do que vai ser colocado aqui, vocês têm um tempo até escrever o texto mesmo, que será publicado, né, vale a pena até se pensar, às vezes, eu quero publicar isso ou não, né, sintam-se à vontade, não se sintam nem constrangidos a publicar, ou a não publicar, né, só porque foi apresentado aqui, né? Lembrando que a publicação acaba ficando para sempre e é uma publicação online, então vocês sempre vão ver ela até o fim da sua vida, né? Então, usem com parcimônia e sabedoria o instrumento que está sendo dado aí. Bom, de fato, assim, você acabou colocando um certo objetivo, que era tentar ver até que ponto o ser para si é usado por Hegel na exposição sistemática, e aí tem muita coisa aí, né? É um objetivo muito grande, ele próprio precisaria, ao meu ver, ser delimitado por um texto, né? Por quê, ao meu ver, e por que ele precisaria ser delimitado? Porque você tem um número reduzido de páginas e vamos dizer, e portanto de palavras para dizer algo, e tem coisas que não dão para ser dita de uma forma clara em poucas palavras. Então, a delimitação de texto passa justamente por isso, né? Por a gente precisar, por o texto estar sendo escrito não para nós, não para o autor mesmo, mas para os seus ouvintes e para os seus leitores, né? Então, não sei se esse seria um tema, eu acho que seria um tema demasiadamente grande para um artigo, né? Ok, e nesse sentido, eu notei que também, além disso, que o seu texto... Bom, antes de mais nada, né, parabéns pelo conteúdo, pela exposição, né, pelo estudo, né? Nota-se que você já tem uma grande bagagem de estudo na filosofia hegeliana, nos textos, nos conceitos que você articula e procura falar, né? Até mesmo porque nas perguntas e respostas aqui você o faz espontaneamente, até porque o texto, como você disse, foi escrito em um dia, né? Então, parabéns, né, por todo esse trabalho realizado, né? E o que eu vou falar aqui é mais em relação ao seu texto, exatamente, do que aos conceitos que estão sendo expostos aí. Eu vou comentar algumas coisas no final sobre esses conceitos, mas nesse primeiro momento é mais sobre a forma do seu texto, tudo bem? E aí, em relação à forma, eu notei que o texto tem uma característica de ser mais ou menos um estudo seu, né? Embora ele tenha também um tom público, né? Você esteja falando para as pessoas, articulando, mostrando seu pensamento para as pessoas, é como se você fosse articulando, isso tem a ver com aquilo, isso se expressa assim, né? E por que eu digo isso, né?
porque parece que ele não parte da compreensão do ouvinte, do leitor, né, em relação ao que você está dizendo. Então, por exemplo, você toma o termo Deus, só para dar um exemplo, no seu texto, como se o leitor soubesse o que é esse Deus, né? E ao fazer isso, o que, que acontece? O leitor, as pessoas, têm uma representação de Deus, e elas vão trabalhar com essa representação, é isso que o termo significa para elas, né? E será que o conteúdo filosófico, né, que você está atribuindo ao termo Deus é só esse que está na representação das pessoas? Então, para que elas viessem a compreender as sentenças em que aparece o termo Deus, no sentido que você quer, você tem que trazer essas outras determinações que elas não têm ou não trazem consigo, para que assim elas possam compreender melhor aquilo que você está afirmando, né? Então, é nesse sentido que o texto parece, vamos dizer, mais uma articulação sua de ideias do que uma preocupação de fato de exposição, né, de um conteúdo, né? Aproveitando, né, para dizer, né, tanto para os meus alunos, quanto os alunos aqui da Unesco, quanto do pessoal, a gente brinca, em geral, a gente tem que diferenciar dois momentos, o momento da cozinha e o momento da sala de jantar, né? Então, na cozinha, você vai preparar, você convidou alguém para comer na sua casa, né, com toda a formalidade, etc. Na cozinha, você vai fazendo os pratos, organizando, mas na hora de servir o jantar, ele tem uma ordem, né? Então, você primeiro, não é porque você fez primeiro a sobremesa que você vai servir primeiro a sobremesa, ela vem para o final, né? Então, tem a entrada, então você planeja tudo isso. Então, o texto que você entrega para o seu leitor, seja ele um artigo, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, ele é a mesa de jantar, né? Com as comidas, etc. Então, ele tem que ser organizado. E o que eu senti, então, no seu texto, Guilherme, é que ele meio que juntou um pouco a cozinha com a sala de jantar e falou, olha, cara, eu acabei de chegar em casa, tá aqui, eu já fiz umas coisas, come isso aqui, vamos, né? Tudo bem? Então, acho que até você mesmo notou isso, né? Sim, é verdade. E foi o que eu falei de uma coisa que me atrapalhou muito de fazer essa cozinha. Falei, agora eu vou fazer o jantar. Nossa, cara. Isso me atrapalhou e me fez perder um tempo tão grande. E Aí aí você por falou, isso que eu falei nossa, eu que vou foi ter meu que texto. comer rápido porque não vai dar, eu tenho que sair, tenho que ter um compromisso. Não, e por isso que eu falei que ficou um texto Frankenstein mesmo. Foi nesse sentido, de que eu falei, cara, eu não acredito que eu consegui organizar e elencar os elementos de tal forma levar o leitor a essa compreensão. Então, eu realmente senti que isso ficou faltando mesmo. E isso que leva assim, a alguns comentários que a gente ouviu, como, por exemplo, não sentir a presença da ciência da lógica, né, em função dessa delimitação e dessa escrita para o leitor, já que a gente está tratando da ciência da lógica, né, ou de como você interpreta a filosofia hegeliana. Essa foi uma pergunta mais ou menos recorrente, né, de como você interpreta isso ou aquilo, porque justamente isso não estava no texto, né? E, nesse sentido, assim, de uma forma geral, o que a gente percebe é por isso que existe, vamos assim dizer, a mediação, né? E Hegel discute tanto a questão da mediação nos seus textos, né? Porque, assim, a princípio, ele está partindo do pressuposto que a gente pode compreender o todo, então o todo é inteligível, mas ele não é inteligível assim, de uma hora para outra. Então ele tem que ser sendo exposto a essa inteligibilidade, que quando entendido vai ser imediato para a gente, mas até lá ela necessita de mediações para que isso se torne imediato, né? Então essa parte da mediação, né, da paciência do negativo, assim, né, do contrapor, porque algumas afirmações ficam muito absolutas, abertas, a gente não sabe muito bem qual é o limite delas, né, ou em que sentido elas estão sendo colocadas. Então é isso que é necessário, no final das contas, na exposição hegeliana, né? Porque senão a gente cai num hegelianês que a gente, na melhor das hipóteses, a gente nos entende entre nós, mas que alguém de fora fica completamente confuso, né? Por outro lado, isso não faz com que o trabalho que você fez e apresentou aqui não vale a pena, não tenha sentido. Ao contrário, eu acho que justamente quem entende da filosofia hegeliana viu outras ideias, outras formas de ver, eu acho que isso faz parte do nosso estudo mesmo. Mas a gente está vendo aqui também como expor isso, né? Como eu ressaltei desde o início, né? Ok.
eu queria, então, terminar só fazendo alguns comentários mais de conteúdo, né? Principalmente, por exemplo, o que o Gabriel colocou, né? Ao ser para si é uma antecipação do conceito na ciência na doutrina do ser, né? Aliás, esse é outra questão assim, que eu queria colocar antes, quando você fala assim, que a imediatez está na ciência da lógica. Não, está na doutrina do ser, né? Então, a doutrina da lógica é mais do que isso, tem a doutrina da essência, onde não tem justamente o estudo da mediação, tem a doutrina do conceito, onde isso vai ser tratado de outra maneira, né? Então, algumas afirmações ali, de fato, eu acho que foi um pouco mais. Por exemplo, que a atividade da autoconsciência é o saber. Não apenas. A vontade, o exercício prático, né? Também é atividade da autoconsciência, e isso não é exatamente saber, né? E você falou, tratei do ser para si na filosofia do espírito. Não exatamente, porque o espírito absoluto tem um ser para si, e você foi até só uma parte ali da filosofia do espírito, né? Então, algumas afirmações, assim, eu acho que você ultrapassou um pouco o limite, né, do conceito ali, né? Sobre essa, eu gostaria de fazer uma consideração. Isso é verdade mesmo, porque eu apaguei a parte do espírito absoluto. Eu tirei do texto. Porque tinha a última sessão, o ser para si em seu movimento mais elevado, o espírito absoluto, e eu estava escrevendo, mas não ia rolar mais, tá ligado? Tô ligado. Já era mais de, sei lá, 12 horas sentado na cadeira, e eu falei, cara, eu vou escrever caca aqui, não vai ficar legal, é melhor não colocar e ficar faltando. Mas, como isso era já ideia e era já tópico colocado para ser descrito no texto, eu falei, cara, mas também nesse momento não vou reformular todo o texto, porque aí vai dar mais trabalho fazer tudo isso do que escrever a própria sessão do ser para si como um momento mais elevado no espírito absoluto. Então, realmente, ficou um texto que precisava ser bem mais trabalhado mesmo. Por isso que ficou faltando essa parte do espírito absoluto. Eu tirei mesmo, eu apaguei. E para mim isso é um pouco mais problemático. Por quê? Porque o ser para si está ligado à verdadeira infinitude. E é infinito. E o único espírito, vamos dizer, que é infinito, pelo menos que eu me lembre aqui, mas é quase certo que seja isso mesmo, é o espírito absoluto. Os demais espíritos, o espírito objetivo, o espírito subjetivo, etc. e tal, são finitos. Eu colocaria entre aspas, porque assim, finito no momento, porque ele não tem limite de expansão, então nesse sentido ele também é infinito, né? Mas imediatamente infinito é o espírito absoluto. Então o ser para si, na sua totalidade, é a compreensão que o espírito absoluto tem de si próprio. Né? É a autocompreensão absoluta e total, vamos assim dizer, né? Nesse limite. Mas aí como é que fica essa questão, justamente, e que o Gabriel colocou, né? É uma antecipação do conceito, porque se é uma antecipação do conceito, você tem aí um problema de categorial, que a categoria que vai vir depois está influenciando na categoria que você está expondo agora, e a princípio essa categoria deveria se bastar em si mesma, e não depender da que está lá na frente, né? Quer dizer, uma compreensão mais profunda dela depende, mas naquele momento não. Né? Então, quando eu falo do que está aí, do Dasein, por exemplo, né? Do ser aí, né? O do ser determinado, né? São várias traduções para Dasein, eu estou falando de algo que o sujeito pode entender como o ser que está aí. Eu não preciso dizer que é o conceito de forma imediata, porque aí a pessoa não vai entender daquilo que eu estou falando. Ao contrário, é justamente a partir dessas exposições que o sujeito entende que se chega ao conceito de conceito e, portanto, ele pode ver o ser, por exemplo, como a apresentação imediata do conceito, mesmo que a gente ainda não saiba que é o conceito. Né? Então, isso cria, ao meu ver, um problema interpretativo de exposição, de demonstração no sistema. Bom, mas se a gente pensar, e esses são os comentários que eu gostaria de fazer em termos de conteúdo, o ser para si, ele vem depois da verdadeira infinitude. Né? Então, se vocês lembram lá na ciência da lógica, você tem, né, depois do ser puro, do nada e do devir, vamos dizer, o devir enquanto, né, ser, é o ser aí, né, o ser determinado que tem uma determinação, enquanto um ser que tem uma determinação ele é um algo,
enquanto ele é determinado, ele é limitado, né, por essa determinação, então ele tem um limite, e enquanto tem um limite, há um alterar desse algo, né, um passar ao outro, né, que pode ser até uma comparação com o outro, como pode ser uma alteração mesmo, porque esse ser que está aí é finito e limitado, ele se transforma, então ele passa em outra coisa daquilo que ele era, e aquilo em outra coisa, e isso é a má infinitude. E nesse momento da má infinitude se contrapõe o finito ao infinito, mas com isso, como se fosse duas coisas, você finitiza o infinito, dando mesma dignidade para o finito e para o infinito, como se um fosse simplesmente contraposto ao outro, né? Daí se percebe, né, com todas as contradições que isso gera, que, na realidade, existe um infinito que está expondo esses diversos finitos. E isso é a verdadeira infinitude, né? E o ser para si é o ser da verdadeira infinitude. E a gente fala, mas por quê? Ele estava falando de um negócio, né, falando da verdadeira infinitude, agora está falando de um si, né? E, num certo sentido, uma coisa de sujeito, ele estava falando de coisas objetivas que estavam aí, das coisas do mundo, e agora ele está falando de um sujeito. Como é que pode isso, né? Teria um erro aí na exposição do Hegel, né? Algo que está faltando, né? Uma lacuna. E a questão é que a ciência da lógica, ela vem, num primeiro momento, depois da fenomenologia do espírito. Então, já está superada a separação sujeito-objeto, já está superada a separação subjetivo-objetivo. Ele termina a ciência da lógica com o saber absoluto. Então, é dentro do saber absoluto que nós estamos. Não é porque existe o saber absoluto que nós sabemos como as coisas são e como elas estão dispostas. Então, é dentro do saber absoluto que ele vai mostrar as categorias que nos permitem pensar as coisas e mais, pelas quais as próprias coisas são, porque tudo é e está no saber absoluto. Tudo bem? Então, as determinações da enciclopédia, as determinações da ciência da lógica são, ao mesmo tempo, determinações conceituais, epistêmicas, e determinações ontológicas de ser das coisas. Então, nesse momento já está superado essa divisão. Aí você fala, bom, mas na enciclopédia ele não utiliza a fenomenologia para adentrar. Sim, porque aí ele substitui aquela introdução que a fenomenologia fazia por um estudo do próprio pensar, por uma autoconsideração do pensar sobre si mesmo, e mais depois por uma consideração da objetividade, né, do pensamento da objetividade, mostrando que a objetividade é aquilo que é pensado, né, e até historicamente ele faz isso, e uma vez feito isso, ele começa a ciência propriamente dito, usando as categorias que vão permitir pensar essa objetividade. Então, a primeira delas é o ser. Nós estamos falando das coisas que são. A primeira delas é o ser. Né? Só que esse ser, um ser o quê? Primeiramente tomado como ser, o puro ser, mas aí isso fica vazio, não consigo dizer nada a partir daí, né? E por isso que se torna um nada, né? E aí eu preciso passar desse ser para algo mais determinado, então eu tenho o devir nesse passar. E o que surge como resultado do devir? O ser para si, desculpa, o ser aí, né? O ser que está aí. O ser que tem uma determinação, e essa determinação é tanto conceitual quanto ontológica, né? Por isso aí temos uma certa ontologia, mas que depende do conceito, como a gente vai ver no futuro, do desenvolvimento, né? Então, nesse sentido, não há essa lacuna, porque a pressuposição de um interior e um exterior ela é conceitual, é o próprio sujeito que o faz, ela não é lógica. A lógica não determina o que é interior e o que é exterior. E a lógica, que eu quero dizer, é a lógica no sentido geral. O pensamento não determina o que é interior e o que é exterior. Porque às vezes as pessoas falam, não, isso é só pensamento, não é a coisa existente, como se você não pensasse a coisa existente, como se você não estivesse falando dela e pensando sobre ela, como se você conseguisse ter um acesso qualquer a ela que não fosse por meio do pensar, né? de ter significado para você, né? De você estar distinguindo aquilo, né? Então,
E esse pressuposto que, em geral, as filosofias fazem, que ele está justamente não assumindo ali, aliás, ele já mostrou que é um pressuposto, num certo sentido, falso, né? E vai desenvolver tudo isso no âmbito, ao mesmo tempo, do pensar e do ser. E é por isso que a verdadeira filosofia é idealidade, é idealismo. Tudo bem? E não materialismo ou qualquer coisa que o valha. E é justamente nesse momento do ser para si que ele insere a discussão da idealidade e da realidade. A realidade aparece justamente como esse conjunto dos algos e da contraposição dos algos, né, do algo que está contraposto a um outro algo e retorna a si, né, como esse algo que ele é, mas está nessa contraposição, isso é a realidade. E a idealidade é justamente como esses momentos que vão se expor na realidade, mas que, na verdade, a realidade é explicada e compreendida pela idealidade. Então, a idealidade é o verdadeiro, a realidade é o efêmero. Ou passa a ser a realidade mesma, na medida em que a realidade é identificada com a idealidade. Então, a idealidade é o efetivo, é o racional, é o que está sendo posto, é o que vai se mostrar. Então, nesse primeiro momento da ciência da lógica, está mostrando simplesmente essa parte, a necessidade da existência desse ser que está para além daquele imediato e daquele limitado colocado ali, desse ser infinito. Mas esse ser é justamente a exposição do si do eu. Ele fala que o primeiro exemplo do ser para si é o eu, o exemplo mais próximo é o eu. E no eu está aquilo que eu estou vendo, então, no certo sentido, é para mim, mas tudo aquilo que eu ainda não sei e vou saber, está dentro do eu. Né? O eu não é só o eu imediato. Então, está dentro do ser para si todos esses elementos. Né? Então, ou seja, nesse sentido, deixa eu ver onde eu quero chegar. Então, é tanto epistêmico como ontológico e é uma categoria do próprio ser. E dentro disso eu começo a pensar, então, tá bom, mas eu tenho um elemento se contrapondo a outros, né? E mais, eu tenho um elemento que tem dentro dele vários elementos. Isso é a própria ideia, na sua caracterização mais geral, né, um certo sentido abstrato, mas mais geral, é uma unidade que é uma multiplicidade. Ora, isso é um número. O 3, por exemplo, é o 3, então é uma coisa, ou são três coisas? Então, ao mesmo tempo, é uma coisa e três coisas. Então, o ser para si, ou a verdadeira infinitude, ela tem essa capacidade de ser uma unidade de multiplicidades. E é por isso que o número surge como uma coisa essencial a ela, e a partir daí ele vai estudar o número, e depois ele vai juntar a quantidade, que tem a ver com o número, com a qualidade na medida, né? Depois lá para frente. Então, com tudo isso, ele vai justamente mostrando essas determinações que estão por detrás, e no final das contas ele vai chegar que a determinação máxima é a determinação, é o conceito, mas isso a partir do ser. E é por isso que quando ele chega no conceito, ou no conceito, né, de Deus como ideia, por exemplo, ele não tem que provar que isso é verdadeiro, que Deus existe, porque essa progressão já partiu do próprio ser, tem sua raiz no ser, ela está organizando o ser. Né? E ele vê isso como uma prova, né, do absoluto de Deus, mas eu não vou entrar nisso, né, porque isso justamente foge às categorias. Então, veja, a gente pode falar dessas categorias sem necessariamente falar desse Deus, falar desse absoluto último. Tudo bem? Eu acho que é isso que eu queria comentar. Eu já passei meu tempo, era para ficar, já passei 5 minutos do seminário todo, né? Mas seria isso, tudo bem? Tudo bem, muito bom. Bom, vamos então passar para o próximo seminário. Eu vou interromper essa gravação para começar a outra.